Só da igreja com a paz de Senhor Jesus. Glória a Deus. Abre sua Bíblia. Livro de 2 Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 4. 2 Reis. Capítulo de número 4. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede. Estamos aqui nessa noite. Trago a paz da minha pastora Regina, meu vice-presidente, pastor Marcelo. Somos da Assembleia de Deus, remanescente de Cristo. Também trago a paz da minha esposa, que não pôde estar conosco nessa noite, meu filho. Que Deus abençoe. Meu amigo evangelista David, obrigado, tá bom? Pela oportunidade. Que Deus abençoe você e a sua casa. Pastor Jefferson, que Deus possa abençoar, juntamente com a sua esposa, pastora Nádia. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma especial. Livro de 2 Reis, seu capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 4, está escrito assim: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Verso 2: E Eliseu disse-lhe: O que tenho eu de fazer? Dize-me. Ou na sua tradução está: Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasos, ou na sua tradução está vasilhas, vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Então deita o azeite sobre todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheia. Coloque sua Bíblia na sua cadeira, não desmerecendo a oração do servo de Deus, mas já é um hábito. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Deus, e na sua presença. Eu confesso que eu já ouvi o Senhor falando através dos louvores, através das oportunidades, Senhor, que foram entoadas. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nessa noite possa falar conosco através da sua palavra. Pai, como todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade, hoje não será diferente. Enquanto eu estiver pregando, se porventura o Senhor querer curar, cura. Se o Senhor querer salvar, salva. Se o Senhor querer batizar, batiza. Se o Senhor querer renovar, renova. Porque essa casa é sua, este povo é seu. Fala conosco nessa noite, não como nós queremos, mas como o Senhor quer falar. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Se assente, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, o texto a qual nós fizemos a leitura nessa noite é um texto simples, um texto objetivo, que vai nos trazer muita edificação. Todos nós um dia já ouvimos alguém pregando ou algum louvor falando acerca dessa história. Eliseu aumenta o azeite da viúva. De fato, quando nós se lembramos de Eliseu, imediatamente nós vamos se lembrar com quem ele andou. Ele teve a oportunidade, ele teve o privilégio de andar com Elias, o mesmo que profetizou que não iria chover e não choveu, que na casa da moça não ia faltar farinha e nem azeite na botija e não faltou, o mesmo que orou para o fogo cair do céu e o fogo caiu. De fato, Eliseu, ele teve essa oportunidade de andar com esse homem de Deus, e em algum momento da vida Elias olha para ele e diz: Eliseu, está chegando o dia
que Deus vai me recolher, que Deus vai me levar para si, e você vai dar continuidade. Mas antes de eu partir dessa terra, pede o que tu quiseres. Percebe que Elias está olhando para Eliseu e está dizendo: olha, você tem o livre arbítrio para escolher o que você quiser, é só você pedir. Eliseu tinha a oportunidade de pedir casa, carro, carruagem, as melhores vestes, os melhores camelos. Só que ele vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, eu quero a unção dobrada do Espírito que há sobre você. Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: olha, coisa difícil você me impedistes, mas se tu me vês subir, assim será feito a sua petição. De fato, quando nós paramos para ler o livro de 2 Reis, seu capítulo de número 2, nós vamos ver que a amizade desses dois é uma amizade verdadeira, é uma amizade real. Que Elias olha para Eliseu e diz: fica-te aqui, que eu vou até a cidade de Jericó. E Eliseu vai dizer: não, vive o Senhor, vive o seu Deus, aonde você estiver, eu quero estar com você. Foram juntos para Jericó, fizeram o que era para ser feito em Jericó. Aí Elias vai olhar para ele pela segunda vez e vai dizer: fica-te aqui, que eu vou até a cidade, que eu vou até o Jordão, e eu vou lá fazer algumas coisas. Eliseu vai dizer: não, vive o Senhor, vive o seu Deus, aonde você estiver, eu quero estar com você. E os dois foram juntos para o Jordão. Depois de passar por Jericó, passar pelo Jordão, Elias vai dizer: fica-te aqui, que eu vou até Betel. Eliseu, pela terceira vez, vai dizer: vive o Senhor, vive o seu Deus, aonde você estiver, eu quero estar com você. Dentro desse texto, eu aprendi duas lições. William, qual? Primeiro, todo obreiro é digno de um descanso. Percebe que o pastor, o líder, está olhando para o seu obreiro e está dizendo: fica aqui, descansa, que eu vou. A segunda coisa que eu aprendi é a importância de você estar perto de alguém que te leva para perto de Deus. Porque enquanto o pastor está querendo que o obreiro descansa, o obreiro está dizendo: aonde você for, eu vou. Aonde você ir, eu vou. Aonde você pisar, eu vou. Percebe que é Betel, Jericó, Jordão. Jordão significa aquele que desce. Eliseu está dizendo: Elias, se for para descer, eu vou descer com você. Betel é a casa de Deus. Se é para ir para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus com você. Jericó, alguém olha e diz que a cidade é amaldiçoada. E Eliseu está dizendo: se é para ir naquela cidade, eu vou com você. William, por quê? Porque Eliseu entende que aonde Elias pisar, por mais que seja lugar de maldição, a maldição vai vir a bênção. William, eu não entendi. É a primeira coisa que eu aprendo e entendo e aplico na nossa vida nessa noite. Que por mais que alguém olhe para alguns lugares e diz: aquele lugar é lugar de maldição, aquela casa é lugar de maldição, aquela empresa é lugar de maldição, aquele bairro é lugar de maldição. Mas eu quero profetizar que aonde você pisar, o que era maldição vai vir a bênção. William, como é que é? Eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para onde eu vou te mostrar. E outra coisa, aonde você pisar vai ser abençoado. William, eu não entendi. Se prepara, porque quando nós sair do culto de hoje, da terça-feira da vitória, aonde você pisar vai ser abençoado. Na casa que você mora, no bairro que você mora, amanhã quando você for trabalhar, aquela empresa vai ser abençoada. Ô William, por quê? Porque Deus nesta terça-feira de hoje está nos dando autoridade. Percebe que a amizade é tão grande que nada separa. Aí a Bíblia diz que passa uma carruagem de fogo, a carruagem separa Elias de Eliseu. Veio um redemoinho e levou Elias aos céus. Lembra do que Elias disse: se tu me ver subir, assim será feito. William, por quê? Eu comecei a analisar. O que Eliseu está pedindo para Elias não é da terra. William, como é que é? Eliseu está olhando para Elias e está dizendo: eu quero a unção. E a unção o homem não dá, poder o homem não dá, autoridade o homem não dá. Isso é algo que vem do céu. Aí o que me chama a atenção é que Elias está dizendo: olha, coisa difícil você me pediu, mas se tu me ver subir,
Aí eu falei: Deus, por quê? Se tu me vê subir. Aí Deus falou: filho, é simples. É porque o que Eliseu está pedindo não vem de baixo. O que Eliseu está pedindo vem do alto. Ô William, como é que é? É o que Deus está falando para nós nessa noite, David. Porque às vezes nós pedimos as coisas e achamos que vem da terra, achamos que vem de baixo. Mas o que eu preciso, o que você precisa, vem do alto. É por isso que eu me alegrei quando eu li Salmo 121. O salmista dizendo: eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. É por isso que eu me alegrei quando eu li Jeremias 33:3. Ele está no calabouço. Dentro do calabouço não tem saída para a esquerda, não tem saída para a direita, não tem saída na sua frente, não tem saída para trás. O que é o calabouço? Um poço. E a única saída daquele poço é quando alguém olha para o alto. Era Deus dizendo: Jeremias, clama a mim que eu vou te responder. William, por quê? Porque tem gente que quer resposta, mas não quer clamar, quer providência, mas não quer clamar, quer a presença de Deus, mas não quer clamar. Aí Deus marcou essa terça-feira para dizer: eu até quero fazer na tua vida, na tua casa e na tua história, mas eu só quero uma coisa de você. William, o que é que Deus quer de mim na noite de hoje? Adoração. Eu ouvi alguém dizendo nessa noite que os céus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Será que você veio adorar nessa noite? Será que você trouxe glória para Ele, trouxe aleluia para Ele? Porque enquanto você entrega aqui, os céus trabalham lá. Olha que interessante, a capa de Elias cai, Eliseu pega a capa. E quando ele pega a capa, agora ele vai fazer um ato de fé. Ô Willy, qual é o ato de fé que ele vai fazer? Eu quero ver se Deus é na minha vida. Ele vai descer para o Jordão. Lembra aquele Jordão que ele atravessou com Elias? Agora ele está sem Elias. William, por quê? Atravessar o Jordão com Elias é fácil. Você não faz nada, você só cruza o braço e Elias toca e o Jordão se abre. Mas eu quero ver quando Deus tirar Elias e você tem que descer para o Jordão. Ele pega a capa e ele toca assim, ó. E o texto diz que quando ele tocou no Jordão, o Jordão se dividiu. O texto não fala isso, mas eu imagino Deus dizendo: Eliseu, atravessa em terra seca. Eliseu começa a atravessar o Jordão. Porém, de fato, que se eu perguntar quem quer ter ministério, quem quer pregar, quem quer cantar, quem quer ser obreiro, 90% vai levantar as mãos. Mas você está pronto para passar o que o ministério te oferece? Você está pronto para enfrentar o que o ministério oferece? William, por quê? Porque assim que Eliseu chega do outro lado, já tem um monte de crianças zombando e dizendo: sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Eu tenho a certeza que se fosse hoje, alguém iria olhar para Deus e dizer: Deus, se for para passar essa humilhação, não quero mais pregar. Se for para ser zombado desse jeito, eu não quero mais ser obreiro da porta, Senhor. Se for para ser assim, eu não quero mais tocar, porque toda vez que eu vou, alguém me humilha, alguém me zomba, alguém me maltrata. Esse é o evangelho. Porque Jesus pregou e disse: no mundo tereis aflição. Quando Jesus disse no mundo tereis aflição, Ele estava incluindo todas essas coisas. No mundo vai passar necessidade, no mundo vai ficar desempregado, no mundo vai vir a enfermidade, no mundo vai vir todas estas coisas. Mas Jesus disse: tende bom ânimo. Percebe que eu quero ter chamado, eu quero ter ministério, eu quero ser obreiro da casa do Senhor, mas eu não quero passar o que o cargo vai me dar. William, por quê? Porque a partir do momento que eu levanto as mãos para Jesus, eu já estou abraçando a necessidade, já estou abraçando o desemprego, já estou abraçando a prova. William, por quê? Porque se alguém falou: olha, vem para a igreja, vai ser fácil, te enganaram, irmão. Se alguém falou: olha, vem para a igreja que você não vai sofrer, te enganaram. Se alguém falou: vem para a igreja que você não vai passar luta, te enganaram. Porque quando Jesus convidou, Ele disse: quer vir? Negue a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. A cruz é pesada, mas você coloca ela no ombro e diz: ninguém vai me tirar da presença do Senhor. Por mais que a luta seja pesada, eu tenho um alvo. Meu alvo é Ele.
Eliseu, ele tinha de tudo para chutar o pau da barraca e dizer: não quero ministério, não quero mais ser profeta. Mas Eliseu, ele está atravessando o Jordão, as crianças estão zombando, e ele está dizendo: eu não vou dar ouvido para o que elas estão dizendo. Eu estou ouvindo aquilo que Deus falou que eu sou, profeta. Porque se Deus falou que eu sou, ninguém vai anular aquilo que Deus disse que eu sou. Porque há momentos da vida que o diabo se apresenta e diz: quem é você? Aleluia, por que você está lá? Percebe que o inimigo, ele tem um potencial, William, qual trabalhar no sentimento do ser humano. Lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, Satanás desceu e Satanás se apresentou e disse: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Pegou Jesus, levou para o alto de um penhasco e disse: lança-te daqui abaixo. E ele pegou Jesus, levou para o alto do monte, ofereceu um monte de coisa. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirá, somente a ele adorará. Percebe que depois que Jesus rejeitou as 3 propostas do diabo, o diabo fugiu e os anjos do Senhor desceu no deserto para servir. Ô William, o que você quer dizer? Aleluia, que há momentos da vida que o diabo vai se apresentar e vai dizer: será que você é filho? Porque lá em Mateus 3 o céu se abriu e o Senhor disse: esse é o meu filho. Aí no capítulo 4 o diabo está dizendo: se você é. Aí quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebi que ela me mostra que o diabo não tem poder para anular aquilo que Deus falou que eu sou. Se Deus falou que eu sou filho, eu sou filho. Se Deus falou que eu sou profeta, eu sou profeta. Se Deus falou que eu vou chegar, eu vou chegar. E eu já estou profetizando para a vida de alguém. Já era para você levantar as mãos e está dando glória. William, por quê? Porque o diabo falou: não vai ser, e o céu está dizendo: vai ser. O diabo falou: não vai chegar, e o céu está dizendo: vai chegar. Eliseu vai, só que aqui no capítulo 4 é a primeira experiência que Eliseu vai ter de alguém te procurar. E olha que interessante, a primeira experiência não é uma experiência fácil. A primeira experiência, o texto inicia dizendo: e uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou. A palavra clamar quer dizer gritar em alta voz. Gritar em alta voz vem de rogar, suplicar e implorar. A mulher clamou, dizendo: Eliseu, o meu marido, o teu servo, temia o Senhor, morreu, e os credores estão na porta da minha casa, querendo levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Olha que interessante, o texto se inicia dizendo: e uma mulher das mulheres, dos filhos. Então não era qualquer mulher, ela era filha de profeta e foi casada com um profeta. Só que o fato de ser filha e o fato de ser casada não impediu a luta de bater na sua porta. Porque alguém diz assim: eu sou crente, eu subo um monte, sou de oração, estou na tarde da bênção, círculo de oração, William, então a luta não vai vir. Quem falou? Porque ela é filha e foi casada, e alguém está na porta dizendo: eu vou levar. Vamos ser sinceros, essa moça, ela tinha de tudo para entrar numa depressão profunda. William, por quê? Perdeu o marido, cabeça, trazia o pão, trazia o alimento, perdeu o líder da casa, e agora ela corre o risco de perder, não é um filho, é os 2 filhos. Então ela tinha de tudo para entrar dentro de casa, fechar a porta e dizer: não saio mais, não quero mais viver, vou viver trancada. Só que o que mais me chama a atenção é que essa moça, ela vai entender. William, o que ela vai entender? Que se ela ficar em casa de braços cruzados, a situação dela não vai mudar. William, como é que é? Essa moça, ela vai entender que se ela ficar em casa de braço cruzado, a situação dela não vai mudar. Olha o pensamento dela, quer saber? Eu vou até o homem de Deus. Para quem lê Bíblia entende melhor do que eu, que o profeta no Antigo Testamento é uma representação de Deus na terra. E ela está dizendo: eu vou até ele. Ela não está indo até Eliseu, porque se Eliseu é a representação de Deus, ela não está indo até o homem, ela está indo até Deus. Ela tinha de tudo para ficar isolada, mas ela falou: vou buscar socorro, vou buscar ajuda. E pensa num jovem apaixonado pela Bíblia. Esse jovem sou eu.
Porque quando eu começo a analisar alguns capítulos do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vi algumas pessoas que estavam passando por necessidade, ouviu falar de Jesus e disse: vou até ele. Quer ver um exemplo? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, do verso 25 em diante, vai falar que uma moça, ela estava com 12 anos, com uma hemorragia. Lucas vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina. A medicina olhava para ela e disse: não tem cura, não tem jeito, acabou. Aí ela ouviu falar de Jesus. Aí ela disse: se eu tão apenas tocar na sua orla, serei curada. Sabe o que ela fez? Ela saiu do curral das ovelhas, foi para o lado de fora. Para você que lê Bíblia, entende que Levítico capítulo 15, verso 25, a mulher, quando tinha uma hemorragia, ela não poderia sair do ambiente. Ela tinha que ficar lá até ela ser curada. Se ela sai, é apedrejada. Ela está dizendo: eu posso até estar colocando a minha vida em risco, eu posso até receber pedrada, mas que eu vou tocar, eu vou. Que eu vou chegar lá na orla, eu vou. Sabe o que me chama a atenção? Que quando ela sai para fora, é só você ler a Bíblia. Tem uma grande multidão e Jesus não está na frente dela, Jesus está do outro lado. Jesus estando do outro lado, ela olha, todo mundo está em cima, apertando e oprimindo Jesus. Sabe o que aquela moça faz? Ela cai de joelho e vai de joelho dobrado. Se tem uma grande multidão, irmãos, é impossível eu andar de joelho no meio de uma grande multidão, David, e ninguém pisar no meu pé, ninguém pisar na minha mão, ninguém me dar uma joelhada, ninguém me chutar. É impossível isso acontecer. Aleluia. Essa moça, ela está passando no meio, é um pensamento meu. Alguém pisa nela, chuta ela, empurra ela, e ela dizendo: eu vou chegar no meu objetivo. Eu vou chegar no meu objetivo. Eu vou chegar no meu objetivo. Quando ela chega, o texto diz que ela toca. Quando ela toca, percebe que o texto e a história fala que quando a mulher estava com hemorragia, dependendo da hemorragia, se ela tocasse alguém, ela passava para alguém. Só que o texto está dizendo que quando ela toca na orla, não é ela que passa para Jesus, mas é Jesus que passa para ela. Jesus para e diz: quem me tocou? Pedro: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu vem me perguntar quem me tocou. Sim, Pedro, você anda comigo, você está comigo, mas eu sei quando de mim sai poder, eu sei quando de mim sai autoridade. Posso ser sincero, Pedro? Pode, Senhor. No meio dessa multidão tem 3 tipos de crente. Quais são, Deus? Tem aqueles que me oprimem só quando precisa, tem aqueles que me apertam só na hora que quer, mas ainda tem aqueles que me tocam, e todos aqueles que me tocam, eu libero poder. Então, se eu fosse você, nessa terça-feira, eu não queria fazer parte daqueles que oprimem ele e aperta ele. Eu quero fazer parte daqueles que tocam na orla, e Jesus para dizendo: eu liberei poder. Ela não estava ali por estar, ela foi ali porque ela sabia que se ela tocasse, ela ia ser curada. Quer ver? Uma mãe sai de casa, chega gritando, os discípulos: Senhor, despede logo. Ela já vem te atormentando. Jesus já diz: não posso mandar ela embora. Aleluia. E a mãe vem gritando: olha, minha filha está possessa, a minha filha está endemoniada. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer: calma, moça. Aí chega um momento da vida que ela olha para Jesus e fala: olha, Senhor, eu posso não conhecer muito, mas eu entendo que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Ela estava dizendo assim: olha, eu não sei se o Senhor vai me dar muita coisa, mas o que o Senhor me dá vai me sustentar. Eu preciso de um milagre. Sabe o que Jesus disse? Vai, porque a tua filha já foi liberta desse mal. Ou William, o que você quer dizer? Eu nunca vi alguém ir até Jesus e Jesus despedir de mão vazia. Todo aquele que vai até Jesus, Jesus faz alguma coisa. Bartimeu, toma visão. Zaqueu, toma salvação. Lá aquele moço que estava caído, e Jesus falou: chama ele, porque hoje eu vou fazer ele
lhe enxergar. Será que você veio atrás dele nessa noite? Porque quando eu vejo a mulher saindo de casa e dizendo eu vou até o homem de Deus, é ela dizendo, sabe por que eu vou lá? Porque eu sei que o homem de Deus tem resposta de Deus. Eu vou lá porque eu sei que o homem de Deus tem uma resposta de Deus. E talvez alguém saiu de casa dizendo, Deus, fala comigo, e ele está dizendo, eu estou falando. Talvez alguém saiu de casa dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta. Willy, cadê a resposta? Luta pela tua casa, luta pela tua família, luta pelos teus sonhos, luta pelaquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ela vai. Só que olha que interessante, quando ela chega em Eliseu, ela diz 3 coisas que o marido dela era. Ela chega dizendo assim, ó, o meu marido. Se ela está dizendo meu, ela estava dizendo não tinha outra. Homem fiel. Segunda coisa que ela vai dizer, meu marido, teu servo. E isso mexe muito com o nosso sentimento, William, por quê? Porque para quem lê sabe que o marido dela passou pela escolinha dos pregadores, dos profetas. E a mulher não podia ir até a escola. E como ela sabe que o marido dela era servo? Sabe por quê? Porque ele não servia só dentro da escola. Ele era servo também dentro de casa. Vai doer um pouquinho, mas eu aplico. Porque tem uns que só servem na igreja e não servem em casa. William, como é que é? Por incrível que pareça, até na igreja serve bem, mas dentro de casa, na igreja é um excelente obreiro, uma excelente obreira, mas dentro de casa, o céu te conhece, o céu me conhece, ele sabe quem eu sou dentro e fora da igreja. E ela está dizendo, meu marido, teu servo. Mas como assim? Ele servia lá em casa. Ele era dedicado também nas coisas de casa. Ele era marido dentro de casa. Ele era pai dentro de casa. Ele não é qualquer um, era teu servo. Terceira coisa, temia ao Senhor. Olha a qualidade do homem. Marido de uma mulher só, servo e tem temor. Nós temos essas qualidades? Vamos se analisar? Nós temos, David, essas qualidades? Será que somos servo? Será que nós carregamos o temor? Porque marido de uma mulher só, servo e tem temor a Deus. Não é qualquer homem, é um homem de caráter, é um homem sério, é um homem responsável, só que morreu. Aí o texto diz que os credores estão na porta dela dizendo, eu vou levar, não quero saber. E eu batia muito, irmãos, quando eu iniciei pregando, eu olhava para esse texto, eu batia muito nesses homens. E eu até fazia uma simulação que eles simbolizavam lá, João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que quando eu sentei para estudar sobre isso, eu vi que eles não era nada disso que eu imaginava no começo que eu comecei a pregar. William, por quê? Porque era lei, quando o homem da casa morresse, deixasse dívida, os homens poderiam levar 3 coisas de dentro da casa. William, quais são? Primeira coisa, os bens. Lembra? O que tens em casa? Ela disse, a tua serva não tem nada. Já levaram tudo. Mas mesmo assim, o tudo que levaram não deu para pagar a dívida que ele deixou. Irmão, levaram tudo, cadeira, mesa, tudo que ela tinha. Aí quando nós entramos no relacionamento, nós casa e vai para casa nova sem nada, é bom dormir no chão? É bom jantar e almoçar no chão? Agora imagina aquela mãe e 2 filhos, sem nada dentro de casa. A dor que aquela mãe estava sentindo. Willy, qual é a segunda coisa? Os filhos. Por isso que eles estão na porta dizendo, vou levar os seus 2 filhos. Willy, qual seria a terceira coisa? Se o marido morre, deixa uma dívida, ela não tem filho, ela seria levada para ser
escrava. Só que ela vai até Eliseu, abre o seu coração. Eliseu olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho com você? Declara o que tens em casa. Você lembra que quando eu fiz a leitura do verso 2, eu falei: a tua serva não tem nada em casa, vírgula? Para nós que estudou um pouquinho, sabemos que a vírgula é continuidade de história. Mas quando eu vi essa vírgula, eu não vi só como continuidade. Eu vi a vírgula que traz a lembrança. William, lembrança do quê? Do azeite. Ô William, por quê? Porque é uma certeza minha que se a botija, David, estivesse exposta, os credores tinham levado, porque levou tudo. E o azeite naquele tempo era de valor. Então se a botija tivesse exposta, eles tinham levado a botija. Ela disse: se não, uma botija de azeite. Azeite no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é uma representação da presença de Deus. Calma aí. Se é uma representação da presença de Deus, ela tem azeite dentro de casa. Se o azeite representa Deus, por que ela disse que não tem nada? Eu não vou criticar ela, porque eu entendo o que ela está passando. Ô William, como assim? O medo de perder os filhos é tão grande que o medo não deixou ela reconhecer o que ela tinha dentro de casa. Não é assim? Se eu estiver mentindo, pode tomar o microfone. Quando o medo vem sobre mim, quando o medo vem sobre você, o medo não deixa eu e você reconhecer que Ele é Deus. William, por quê? Porque muitas das vezes o meu medo e o seu medo parece que é maior do que o nosso Deus. O vento que nós passa parece que é maior do que o nosso. Não era assim? Mateus 8, ele estava com Jesus dentro, mas o medo era tanto que o medo não deixou eles reconhecer que Jesus estava lá. Mas William, Jesus estava dormindo. O fato de Jesus estar dormindo não é sinal que ele perdeu o controle da situação. Ou William, por quê? Porque Jesus estava na polpa. Polpa é lugar de direção. Era Jesus dizendo: ei, se acalma, porque o controle está na palma das minhas mãos. Só que o medo, quando bate, irmãos, é coisa séria. William, por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vi algumas pessoas que sentiam medo, e eu comecei a analisar que o medo traz algumas coisas. Quer ver? Tem gente que quando ela tem tanto medo de algo, ela paralisa. Eu acredito que aqui tem alguém assim, que já presenciou um assalto, já viu um acidente, já viu alguma coisa do tipo e não conseguiu se movimentar, paralisou. É o medo. O medo traz sentimento negativo. O medo faz eu e você querer voltar para trás. O medo não nos deixa andar para frente. O medo faz eu e você querer ir para trás. Ô Ló, sai você, sua esposa, os filhos, e não olha para trás. Só que o medo da mulher de Ló não é, ela não tem o desejo de vivenciar o que está lá na frente. Ela está com medo de perder o que está lá atrás. Aí ela para, olha para trás e vira uma estátua. Paralisou, travou. Essa moça, ela tinha de tudo para o medo paralisar ela, para o medo colocar sentimento negativo, para o medo fazer ela voltar para trás. Mas ela disse: eu vou vencer meu medo. Parece que eu estou pregando para alguém que passou por estas portas cheia de medo. Mas hoje você vai sair daqui batendo no peito e dizendo: eu vou vencer o meu medo. Será que você pode dizer isso aonde você está? Eu vou vencer o meu medo. Porque talvez o diabo olhou para você e disse medroso. Talvez ele olhou para você e disse medrosa. Talvez ele olhou para você e disse covarde, frouxo. Mas hoje o céu está aqui nessa casa dizendo: eu estou te dando coragem para vencer o medo. Estou te dando força para vencer o medo. Se é para voltar para trás, quem vai voltar para trás não é você. Quem vai voltar para trás é os projetos do diabo. Se é para voltar para trás, não vai voltar o teu marido, não vai voltar tua esposa. Se é para voltar para trás, quem vai voltar é Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Chucaveira. Ou William, por quê? Porque Deus está nos dando autoridade e coragem e está dizendo: vença o seu medo. Eu tenho.
Mas Eliseu, o que eu faço? Vai aos teus vizinhos e pega vasos emprestados, vazios, não poucos. Olha que interessante. Você já está numa situação difícil. O momento não é bom. Aí o homem de Deus está olhando para você e está dizendo: vai aos teus vizinhos, pega vasos emprestados, vazios, não poucos. Irmãos, é um pensamento meu. Para você bater na porta de vizinho e pedir coisa emprestada, tem que ter intimidade. Se você chegar e falar: William, me empresta seu carro, eu não te conhecer, eu não vou te emprestar. Não vou. Se eu não te conhecer, você falar: William, deixa eu passar uma semana na sua casa. Não vou deixar. Não te conheço, não sei sua índole, não sei o seu caráter. Então, para pedir ajuda, tem que bater nas portas. E por que você está batendo na porta errada? Quer ver um exemplo? Às vezes você está passando por algo no relacionamento, em vez de você pedir ajuda do líder, ou de um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, você vai no ímpio. Aí sabe o que o ímpio fala para você? Separa. Se não dá mais, continua, toca a sua vida. Você acha que isso daí é orientação de Deus? Porque quando você procura um homem de Deus e uma mulher de Deus e fala: olha, eu estou quase desistindo da minha casa, sabe o que o homem de Deus e a mulher de Deus vai falar? Luta pela sua casa, luta pelos teus sonhos, luta pela sua família, luta pelo projeto que Deus pôs na sua mão. Porque talvez você procurou alguém e alguém falou: abandona, recua. Aí Deus está falando na minha boca para alguém: avança, caminha, prossiga, vai em frente. Sabe o que a moça fez? Me empresta, depois eu devolvo. Para a pessoa emprestar, a pessoa conhecia a índole da moça. Porque se alguém que eu conheço, agora eu vou falar, se alguém que eu conheço compra e não paga, pede emprestado e não devolve, fala: William, me empresta uma quantia, eu vou emprestar? Não. Já conheço a índole, já sei o caráter da pessoa. Ela vai pedir e eu vou falar: não empresto. Só que se alguém falou toma, é porque alguém sabia quem ela era. Sabe o que ela fez? Encheu a casa de vaso. Aí o verso 3, Eliseu olhou para ele e disse, o verso 4, Eliseu olhou para ele e disse assim: entra para dentro da tua casa e fecha a sua porta sobre si e sobre os seus. Não adianta ter comunhão só do lado de fora. A comunhão tem que iniciar do lado de dentro, com os filhos. Aí eu falei: mas Senhor, calma aí, entra para dentro da tua casa e fecha a porta. Por quê? Fecha a porta. Você percebeu que nós estamos acostumados a fazer campanha das portas abertas? Nada contra que nós fazemos. Portas abertas, 7 portas abertas, isso e vai. Só que eu nunca vi ninguém fazendo a campanha das portas fechadas. Ah, mas William, é aqui o texto: entra para a tua casa e fecha. Mas William, por que fecha a porta? Aí Deus falou: lê o verso 1. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor, e os credores estão na porta da minha casa. Aí o verso 4 é: fecha a porta. William, mas por quê? Porque no verso 1 os credores estão na porta, e Eliseu está dizendo: fecha, porque quem está do lado de fora não pode ver o que vai acontecer do lado de dentro. Aí sabe qual é o nosso mal? Que nós quer orar com a porta aberta, nós quer deixar uma brechinha. E Jesus olhou para os discípulos e disse: quando fores orares ao Pai, entra para dentro do teu aposento, fecha a sua porta. Percebe que os milagres acontecem com as portas fechadas. Ela pega a botija de azeite para me finalizar e ó, ela começa a encher.
Aí eu fiquei analisando. Vai aos teus vizinhos e pega vasos emprestado. Agora eu conto com a sua ajuda para nós finalizar. Você acha que todos os vasos que ela levou para dentro de casa eram igual? Eu também tenho o mesmo pensamento que você. Porque se o pastor Jefferson falar: igreja, na terça que vem eu quero que cada um traz um vaso, você acha que vai ser igual, pastor Jefferson? São todos de fé. Tem pequenos, médio, grandes, mais magrinho, mais cheinho. Mas o que mais me chamou a atenção é que dentro daquela casa tinha azeite para todos. Agora é só para você entender. Olha para essa pessoa que está do seu lado direito e esquerdo. É igual? Mas tem azeite para todo mundo. Talvez eu sou o maior. Talvez o David é o mais gordinho. Mas tem azeite para todo mundo. Tem azeite para mim, tem azeite para você, tem azeite para nós. William, por quê? Porque o diabo ele tem olhado para a igreja e tem de falado: eu vou acabar com a igreja, eu vou parar a igreja. Mas hoje ele vai quebrar a cara, William, por quê? Porque ele vai ter que olhar para a igreja unida aqui do Serraria, olhar para dentro dessa casa e dizer: aquele vaso tem azeite, aquele vaso tem azeite, aquele vaso tem azeite, todos. Se coloque de pé. Eu posso orar pela igreja, pastor? Tem para todos. E eu não sei se você acredita, Deus é especialista em encher as coisas vazias dessa terra. William, prova: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. Disse-lhe Deus: haja. O que era vazio já não é mais. O Pai olha para o Filho, olha para o Espírito Santo e disse: façamos o homem a nossa imagem. O homem foi feito, estava caído no chão sem respirar, sem se mover. Um olhou para o outro e disse: sopramos. O homem que estava vazio foi cheio. Noé, faz a arca. Terminei. Tem alguma coisa lá dentro? Não, Senhor, está vazia. Então enche a arca. Entra você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos e os animais. O que era vazio já não é mais. 2 Crônicas 7, verso 1. Salomão, após terminar a casa do Senhor, tinha ouro, prata, tinha tudo, mas não tinha Deus. Aí ele dobrou o joelho e começou a orar. E ele vai orando. Aí o verso 1 vai dizer: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e encheu toda a casa. Aí João capítulo 2, Jesus está na festa lá em Caná da Galileia. O que aconteceu? O vinho acabou. Maria está desesperada. Jesus diz: calma, não é chegada a minha hora. Quando Jesus mandar, tudo que ele falar, vocês fazem, tá? Tá bom. Jesus, enche as talhas. As talhas que estavam vazias já não está mais. Todas foram cheias. Aí quando eu li o Evangelho de João 6, Jesus olhou para os discípulos e disse: o que vocês têm? Não temos nada, Senhor. Aí um menininho apresentou 5 pães e 2 peixes. Aí tinha 12 cestos vazios. Após Jesus colocar um pedaço em cada cesto, Jesus disse: ide e alimentai essa multidão. Quando alimentou a multidão, o texto diz que todos comeram até se saciar. Pedro, o que sobrou? 12 cestos, mas não estava vazio? A maior prova é que Deus ama encher quem é vazio. Atos 2, verso de número 1. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som vermente como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como se de fogo, a qual pousava sobre cada um deles. O verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Ezequiel 37. Poderão esses ossos reviver?
vê, Senhor Jeová, tu sabe, profetiza, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Os ossos se ajuntou, cresceu nervo, cresceu tendão, cresceu carne, mas estão todos caídos. Aí Ezequiel disse: receba o Espírito agora. Quando Ezequiel profetizou o Espírito, aqueles ossos que estavam caídos, se colocou de pé um grande exército. William, o que você quer dizer? Que Deus está te enchendo nessa noite. Ou William, para que Deus está me enchendo nessa noite? Para você fazer parte desse grande exército. Estende as suas mãos para o alto que eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai, a sua palavra ela foi pregada nessa noite. Ó Deus, e eu te peço, assim como o Senhor, ó Deus, encheu as coisas vazias dessa terra, eu te peço nessa noite, aonde houver homem, mulher, jovem, pessoas, ó Deus, que almeja receber o teu Espírito, Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa encher agora. Pai, assim como um carro, Senhor, precisa ser abastecido, Pai, que o Senhor possa nessa noite abastecer a tua igreja, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu aprendi, ó Deus, que para mim beber água, eu não consigo, Senhor, beber água de boca fechada, não, Senhor, eu preciso abri-la, e aonde houver alguém orando, aonde houver alguém dando glória, aonde houver alguém dando aleluia, aonde houver alguém chorando, eu te peço, Senhor, nessa noite, enche agora, renova, Senhor, agora. Oh Deus, assim como o Senhor deu a ordem para Samuel naquele dia, pegar o chifre de azeite e ungir Davi, Senhor, a tua palavra diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito possa tomar conta desse jovem agora, possa tomar conta desta jovem agora, possa tomar conta desse moço agora, dessa moça agora. Pai, a tua palavra foi pregada, todos estavam dentro daquela casa, ó Deus, vasos estavam naquela casa, e o texto diz que todos foram cheios, ó Deus, mas o que mais me alegra, Senhor, na tua palavra, é que o verso 1, ó Pai, se iniciou falando de morte, Senhor, ó Deus, mas o verso 7 finalizou dizendo: vai, você viverei do resto. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, nessa noite, ó Deus, a vida, Senhor, vida para esse casamento, vida para essa família, vida, Senhor, para esse moço, vida, Senhor, para essa moça, em nome de Jesus. Deus, eu entrego esse povo nas tuas mãos, Pai, eu entrego essa igreja nas tuas mãos, crendo, Senhor, e acreditando que quem entrou vazio nessa noite, ó Deus, está saindo cheio da tua graça, cheio da sua presença. Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos e as palmas que exaltam o nome do Senhor.